Oi gente, tô de volta ao canal, espero que vocês tenham tido uma excelente virada de ano e um Natal revigorante com a família, na maioria das vezes, relembrando toda a verdadeira essência que o Natal traz, que é a família de Jesus Cristo, a Santa Mãezinha dele, dando à luz a pessoa que veio para nos salvar, ao exemplo de vida que nós temos, para sermos felizes. Eu dei uma sumidinha do canal porque foi necessário descansar a minha mente, dar uma desligada. Férias, mesmo que pequenininhas, são essenciais para a saúde da cabeça. Foi necessário para mim um momentinho de resgate de energia para que eu voltasse a me doar completamente, conseguir extrair tudo de melhor do meu coração de uma forma mais descansada. Para quem chegou agora, meu nome é Thaís Maciel, eu sou jornalista e mamãe. Eu achei legal trazer hoje para vocês um conteúdo sobre a importância do silêncio na nossa vida e como reconhecer esse verdadeiro silêncio. E é um silêncio que não tem a ver com a ausência de ruídos. Inclusive, o silêncio é essencial para a construção de grandes líderes. Como diz um pensador taoísta chinês, o silêncio não é a ausência de som, o silêncio é a ausência do eu. E por que a gente deve desenvolver a arte do silêncio? A prática do silêncio, ela pode ser uma nova forma de ser e estar no mundo. Quando a gente começa a ser receptível e sensível, nós voltamos ao nosso estado natural, que é a quietude. Estar quieto não é algo que a gente realiza por esforço, é o que resta quando acaba todo o esforço. Tem um escritor que chama Mark Twain e ele fala assim: como a abelha trabalha no escuro, o nosso pensamento trabalha no silêncio e a virtude trabalha no segredo. E a meditação, que eu sempre falo, que é só um momentinho de 5 minutos por dia que você consiga exercitar. Ela não precisa ser colocada dentro de uma caixinha, sabe? Ela pode ser um exercício junto com uma oração, junto com a atividade física. Mas esse momento na nossa rotina é necessário, independente como ele seja. O tópico, que é sentadinho, absorvendo tudo que está ao nosso redor, independente seja barulhos agradáveis ou não, ou que seja no momento de uma corrida que você consiga espairecer e não pensar em nada. Esse momento precisa existir para o nosso equilíbrio, porque atua como um espelho perfeito que reflete a nossa própria relação conosco, com a vida e com o momento presente, que é a única coisa que existe. E o poder de controlar essa quietude é uma grande aliada para a gente aprender a escutar justamente o que não ouvimos. E por isso que desenvolver a quietude é uma boa forma da gente conseguir abafar certos barulhos, conseguir dar ouvidos a coisas que têm valor de fato. Mas por que será que eu percebo ao meu redor, pelo menos no meu círculo de amigos, pessoas que estão próximas a mim, as pessoas estão muito mais agitadas que o comum? E as consequências dessa agitação, na maioria das vezes, é estresse, ansiedade, insônia, nervosismo, falta de paciência. A gente não tem paciência mais pra nada, sabe? 5 segundos são extremamente amplificados quando a gente tá vendo uma propaganda no YouTube. Mas a gente tem que entender que pra acessar esse silêncio, essa quietude, a gente precisa querer, precisa buscar. Existe uma responsabilidade que é só nossa para que a gente encontre. Porque todos os ensinamentos, palavras, livros, professores só podem conduzir a gente até a porta. E algumas vezes provocar para que a gente entre. Só que uma vez lá, quando a gente desfruta desse silêncio, dessa quietude, a gente começa a sentir o poder que aquilo nos dá em relação ao controle emocional, uma consciência maior sobre o que acontece dentro de mim. Não é como se a gente criasse uma armadura e nada mais me afetasse, mas a gente entende que aquele sentimento ruim, bom, negativo, triste, é um fluxo que passa, mas que a nossa essência é quieta, sem ansiedades ou nostalgias. Uma coisa surge assim, nesses momentos que a gente aceita a quietude. É como se fosse um sagrado convite para que a gente tenha a oportunidade de viver a vida da forma como ela é, plenamente. E engraçado é que não depende de contexto, não depende de cenário, não depende de absolutamente nada, só depende de se sentir assim. E não existe mais nada na vida democrático que isso. Você pode estar na lama, você pode estar na cachoeira,
você pode estar em casa, você pode inclusive estar em meio ao caos e mesmo assim conseguir sentir a sensação da quietude, estar consigo. A quietude, ela traz benefícios como a libertação de medos e desejos, dissipa todas as tensões que a gente tem em relação ao passado e expectativas que a gente tem do futuro, porque só no presente nós conseguimos saber quem somos. É engraçado que tem muitos sons que nós emanamos do nosso corpo que a gente não escuta normalmente. Eu só consegui perceber isso, sei lá, uns 3 dias atrás, que eu tava meditando com a minha filha enquanto ela dormia. Eu tinha acabado de fazer minha filha dormir, sentei um pouquinho, foi o tempo que deu. Comecei, por incrível que pareça, e raro também, não tinha nenhum outro som. Eu consegui escutar o som do meu maxilar em relação à minha respiração. Nem sabia que isso era possível. O diafragma abria meus pulmões e na hora que eu soltava, meu maxilar fazia um barulho. Parece que ele abriu um canal para sair o ar pela minha boca. Eu escutava um estalo. Cada respiração eu escutava aquele estalo. Eu falei, gente, eu nunca vi esse estalo na minha vida. Então, olha, quando a gente se permite ficar quieto, a gente consegue ouvir o som da própria vida acontecendo. Sabe, dos batimentos do seu coração. Como é toda essa magia da nossa vida, né? Da nossa existência. E observar isso da forma como é, sem pensar em mais nada. Descansa a mente da melhor forma possível. Silêncio absoluto, de fato, não existe. A gente sempre vai estar ouvindo alguma coisa, mas o silêncio dentro de nós, ele é uma percepção perfeita do que existe aqui e agora. Isso, impressionantemente, é capaz de curar a maioria, a grande maioria de todas as chagas da humanidade. Não é à toa que Jesus ia meditar no deserto. Jesus veio antes de Buda e já praticava a meditação em vários momentos. Ele sabia o quanto isso era necessário pra gente resgatar energia, porque a gente só consegue energia descansando. E a gente descansa perfeitamente quando a gente medita. E o nosso corpo é um reflexo do que a gente sente. Na verdade, é só uma tradução hormonal que o nosso corpo despeja em cada uma das nossas células. E se isso acontece dessa forma, a gente é capaz de criar doenças e curar doenças do nosso próprio corpo através de padrões de pensamento, através de descanso, através de autoconhecimento. E eu não tô falando só de saúde da cabeça, saúde física mesmo, inclusive em momentos de ansiedade. O nosso corpo fala. Tem pessoas que têm roxos na pele, tem pessoas que têm caspa. Eu, por exemplo, e muitas vezes, em momentos de estresse, me dá urticária no corpo todo. Eu fico toda empolada. No final da amamentação da minha filha, eu passei por um momento de muito estresse, de exaustão extrema, mami burnout, que não conseguia mais dar mamar pra minha filha, tava me fazendo muito mal, só que eu não assumia isso pra mim. Eu não tava tendo momentos de meditação e saber me respeitar. E aí o meu corpo simplesmente estourou em urticárias que não teve nenhum fator alérgico. Muito trabalho e pouco descanso. Isso é um reflexo do meu psicológico, mas pode acontecer de muitas formas diferentes. Inclusive, um órgão muito sensitivo é o intestino. Algumas pessoas ficam nervosas, dá vontade de ir no banheiro correndo. Parece que o intestino quer soltar aquilo de uma vez. A gente tem que saber respeitar o nosso silêncio e a importância que ele tem para nossa vida. Para exemplificar o silêncio na liderança, pessoas muito bem-sucedidas, e eu não digo apenas de dinheiro, mas bem-sucedidas em relação à influência, à sabedoria, de todos os pilares essenciais da vida. Isso não tem a ver com ter patrimônios de R$1 milhão, isso tem a ver com ser uma pessoa excepcional. Se você estiver gostando desse tipo de conteúdo, lembra de se inscrever no canal, dar um like no vídeo. Isso faz com que eu entenda que esse conteúdo tá ajudando você aí de alguma forma. E o ex-presidente Barack Obama, ele é um ótimo exemplo disso, porque ele é reconhecido como um dos maiores oradores de todos os tempos para nós comunicadores. Ele sabe falar de uma forma que todo mundo gosta, se sente bem e permanece muito interessado em ouvir o que ele tem para dizer. E o maior diferencial da oratória dele são os momentos de pausa que ele consegue fazer naquele contexto perfeito. Até porque ele fala de conteúdos de altíssima relevância. São momentos de silêncio cuidadosamente escolhidos através da habilidade que ele tem, que ele consegue falar até mais do que se usasse palavras. Isso é a semiótica da comunicação que eu estudei na faculdade
é todo o significado que tem a expressão, junto com a essência, junto com o coração. Muitos atores dominam essa arte do silêncio, só que mais racionalizada em termos artísticos, mas a gente consegue trazer ela para nossa vida de uma forma autêntica em todos os nossos dias. Nós somos naturalmente muito barulhentos. A gente ouve pessoas falando o tempo todo, carros pela rua, cachorro latindo. Tem pessoas que deixam ativado até as notificações do celular. Então, cada vez que a gente digita, a gente sempre se explica demais. Sempre fala, às vezes até mais que o necessário, como se a gente ficasse incomodados com o silêncio. E uma vez, um amigo falou isso comigo: você é dessas pessoas que não suporta o silêncio? Eu refleti por um momento e eu tive a certeza que eu era essa pessoa, extremamente incomodada com momentos de silêncio. Eu precisava preencher os momentos de silêncio falando igual uma maritaca. Eu sei que parte disso é um dom, que é a minha comunicação. A outra parte, com certeza, era fuga, falta de coragem, de respeitar momentos de silêncio. Parece que eu era viciada em barulho, condicionada a fazer barulho o tempo inteiro. Eu precisei reconhecer o quanto o silêncio deve fazer parte da minha vida, da minha comunicação. O silêncio me permite pausar, ponderar. Somente no silêncio a gente tem a oportunidade de aprender. E por isso que eu falo que no meu caso foi a maturidade que me trouxe esse silêncio, porque eu vi o quanto aquilo me fazia mal, o quanto aquilo me trazia ansiedade. O silêncio deve ser reconhecido de uma forma equilibrada, como eu sempre digo, porque o excesso de silêncio também pode ser um reflexo de tristeza e muitas vezes pode ser entendido como um problema interno. E quando a gente tá numa empresa, né, num trabalho, se você ficar em silêncio, em excesso, isso pode fazer com que as pessoas tenham uma má impressão sobre você, porque parece natural estar o tempo todo em evidência para chamar atenção. A gente tem que saber o momento de falar e também unir quando o silêncio for bem-vindo. Silenciar enquanto o outro fala é muito respeitoso, essencial para que a gente dê importância, ouvido para aquele tempo que a pessoa se dispôs em verbalizar. Eu também já fui a pessoa que interrompia as pessoas para continuar falando sem parar. Não é legal a pessoa falar sem parar, como também não é legal a pessoa interromper a outra. Escutar é uma arte que a gente tem a oportunidade de conhecer outras realidades, explorar outras emoções. Silêncio permite que a gente reconheça o nosso estado emocional, para que a gente não desestabilize com facilidade em relação a uma discussão difícil. Permite que a gente entre em contato com tudo que está dentro de nós e com tudo que nos rodeia. Saber agir com cautela e respeito, mesmo que a gente não esteja concordando com a situação. A maioria das vezes que a gente briga ou discute, a gente fica arrependido, porque a gente sente que poderia ter falado de uma forma mais eficiente. Quando a gente cria um atrito, é muito mais difícil de resolver o que precisa ser resolvido. O silêncio, ele reforça a nossa intuição. Nós só conseguimos tocar na nossa intuição se nós silenciarmos, porque a intuição é como se fosse uma sabedoria da alma. E a partir do momento que a gente toca nessa sabedoria, nós encontramos soluções completamente diferenciadas. E aí a gente não toma as decisões só pautadas em aspectos racionais. A gente consegue tomar decisões embasadas no nosso coração. E isso ajuda para que as coisas na nossa vida fluam. Isso sem falar que o silêncio, ele pode evitar muita perda de energia, concentrando a nossa força na nossa própria vida. Hoje nós devemos aprender a trabalhar com o silêncio, porque mesmo em ambientes barulhentos, a gente deve continuar alinhado com os nossos objetivos, com todos os nossos órgãos de sentido despertos, nossa intuição, nosso coração, nosso eu maior, nosso eu menor, nosso lado racional em equilíbrio. E o vídeo de hoje foi esse. Eu espero ter te ajudado em algum momento com alguma reflexão, que isso possa ter tocado seu coração de forma positiva. Fala assim, tchau. Dá um tchauzinho. Fala assim, tchau. Tchau, fala. Tchau, tchau.